Abra comigo, por favor, Evangelho de São João, capítulo 6, versículo 52. Evangelho de São João, capítulo 6, versículo 52. Pergunta para quem está do seu lado: cadê a sua Bíblia? Quero cumprimentar você que está em casa, por todo o sistema Canção Nova de comunicação, louvando a Deus também pela sua vida. Você que é sócio Canção Nova, Deus vos pague pelo seu carinho e também pela sua audiência. João 6:52. Disputavam então entre si os judeus: como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Então Jesus disse: em verdade vos digo, quem não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não terá vida em vós. O que come a minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue é verdadeiramente bebida. E o que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Palavra da salvação. Beija a sua Bíblia e dá uma salva de palmas calorosa para a palavra de Deus, bem forte. Mais forte, mais forte, mais forte. Nós estamos no século III, mais precisamente no ano 257. Através do imperador Valeriano, o Império Romano está ceifando a vida dos cristãos. Nesse momento, já morreram 50 sacerdotes, 7 diáconos e quase 50.000 fiéis. Estão dando a vida por causa de Jesus e por causa da igreja. Existe uma fila desses nossos irmãos que já estão no corredor da morte. E você sabe que alguém que está para morrer deseja fazer um último pedido. Então perguntaram para esses irmãos antes da morte: vocês que estão no corredor da morte, qual é o último pedido de vocês? E eles disseram: nós queremos comungar. E é muito interessante que esse século III é chamado pela igreja do século do martírio. Nunca houve na história de 2000 anos de igreja tanta morte, tantas pessoas que doaram a vida para Deus, para a igreja, através do martírio, como aconteceu no século III. Enquanto os irmãos estão no corredor da morte, desejando comungar antes de morrer, do lado de fora, na tumba de São Calixto, o Papa Sisto II está celebrando a missa. Enquanto ele celebra a missa, ele está preocupado como é que a Eucaristia vai chegar até o corredor da morte. O detalhe é que o Papa tem um acólito, um coroinha, e o nome desse garoto é Tarcísio. Qual é o nome do coroinha? Qual é o nome do acólito? Eu não quero que você aplaude, eu quero que você repita. Qual é o nome do garoto? Qual é o nome do acólito? Qual é o nome do coroinha? Tarcísio é um garotinho de 12 anos. E paramentado, ele escuta o discurso do Papa dizendo que a Eucaristia precisava chegar no corredor da morte. E ele olha e diz: ué, se alguém precisa levar Jesus, sou eu. Imediatamente começa todo mundo a dizer: não,
Você é só um garoto, isso não é coisa para você. Nós precisamos achar uma maneira, e é claro que nós ainda não temos uma maneira, porque chegar até o corredor da morte, e sobretudo com Jesus Eucarístico, é uma loucura. E Tarcísio bravamente estufa o seu peito, um acólito de 12 anos, e diz: não, é por isso mesmo, já que eu sou um adolescente, ninguém vai desconfiar de mim, me dá aqui, eu vou levar Jesus Eucarístico até o corredor da morte. Então o Papa Sisto II dá o cibório com a Sagrada Eucaristia para aquele garoto, e aquele garoto abraça Jesus Eucarístico, que começa a correr. Onde ele está indo? No corredor da morte. Deixa eu dizer de novo, esses irmãos estão no corredor da morte para dar a sua vida por Jesus e pela igreja. São nossos irmãos. E qual que é o último pedido deles? Nós queremos comungar. No meio do caminho, um grupo de jovens cerca Tarcísio e diz: ei, onde é que você está indo? E ele diz: por favor, não me pare, eu estou com pressa. E o que é que você está abraçado aí no seu peito? No meio deles alguém grita: eu já sei o que é, Tarcísio é cristão. Então aquele grupo de quase 30 jovens cerca Tarcísio, um garoto de 12 anos abraçado com o recipiente com Jesus Eucarístico, e começa a dar socos, chutes e pedradas, e Tarcísio vai apanhando e apanhando, e quanto mais ele apanha, mais ele abraça Jesus na Eucaristia. E agora tem duas versões diferentes, porque tudo isso chegou até nós por causa da tradição. Mas a versão mais contada é essa: que um grupo de soldados se aproxima. Desses soldados, um deles era cristão. Dispensa os jovens e já pega Tarcísio, dando o último suspiro para morrer. E Tarcísio, abraçado com a Eucaristia, entrega o recipiente para o soldado e morre. E quando o soldado abre o recipiente, não tem nenhuma hóstia dentro do recipiente. A Eucaristia se configurou na carne daquele garoto. Diga para quem está do seu lado: esse garoto somos nós. Diga para quem está do outro lado: esse garoto somos nós. Fala para quem está atrás de você: esse garoto somos nós. Nós celebramos todo dia 15 de agosto São Tarcísio, o patrono, o padroeiro dos coroinhas, dos acólitos, dos sacristãos. 12 anos. Quantos anos eu disse? 12 anos. Aqui existem algumas coisas que eu quero tratar em forma de alinhamento com você. Só para quem me der um sorriso e uma salva de palmas para Jesus maravilhosa. Maravilhosa. A primeira coisa que eu quero tratar com você: enquanto os irmãos estão sofrendo no corredor da morte, a igreja do lado de fora ora, ampara, se preocupa com os irmãos. Aqui nós podemos lembrar, por exemplo, quando Pedro estava preso, e a Bíblia faz questão de dizer que a igreja orava por ele. E porque a igreja orava por ele, um anjo do Senhor visitou Pedro aonde? Na prisão. A Bíblia diz que dentro da cela há um soldado, e um anjo entra na prisão sem o soldado ver, e tira Pedro sem o soldado ver, e passa para um grupo de 4 soldados, um outro de 4, um outro de 4, um outro de 4, e solta Pedro do lado de fora. Ninguém vê, mas a igreja estava orando por Pedro. Aqui eu posso lembrar o apóstolo Paulo, que está preso,
lá em Corinto, e ele emocionado diz: irmãos, eu quero agradecer a coleta que vocês fizeram para suprir aqui minha pasta dental, minha escova de dente, o agasalho que vocês compraram para mim aqui na prisão. Por que que Paulo está firme na prisão? Porque a igreja do lado de fora sustentava Pedro e Paulo na prisão. É isso que está acontecendo com aqueles irmãos. Enquanto eles estão sofrendo no corredor da morte, a igreja está sustentando, como sustentou Pedro, como sustentou Paulo, como tem nos sustentado. Eu estou dizendo que você não conseguirá passar pelas suas dores se você não estiver vinculado à igreja, porque a receita do sucesso é a igreja. Pode aplaudir, é a igreja. Não, eu acho que você não entendeu. O Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 760, diz que Deus criou todas as coisas, o universo inteiro, em função da igreja. Se existe céu é por causa da igreja, se existe lua é por causa da igreja, se existe sol é por causa da igreja. Os minerais, os animais, os vegetais, o ar, o cosmos, tudo que existe, existe por causa da igreja. É por isso que não há salvação fora da igreja, porque a igreja é o depositário da verdade. A igreja, como diz São Boaventura, é o equilíbrio do universo. Tudo que você precisa para se salvar está contido na igreja, porque o universo existe em função da igreja. Como diz o Salmo 84, os pardais e as andorinhas fazem ninhos nos átrios do teu templo para viver em segurança, porque um dia, Senhor, em tua casa vale mais do que 1000 em qualquer outro lugar. Faz a conta comigo: 1000 dias dividido por 365, 2 anos e 9 meses. Um dia dentro da igreja vale mais do que 2 anos e 9 meses fora da igreja. Pode aplaudir. Para aplaudir. Como diz o Salmo 122, que alegria quando eu ouvi que me disseram: vamos à casa do Senhor. Esses irmãos estão sofrendo dignamente, porque eles têm uma igreja amparando as lutas, as cruzes deles do lado de fora. A igreja que ampara eles é a mesma igreja que ampara Pedro na prisão, a mesma igreja que ampara Paulo na prisão. Foi a igreja que me amparou no tempo da perseguição. O sucesso para lidar com a dor é estar vinculado à igreja. Você fora da igreja, você está desprotegido. Diga isso para quem está do seu lado. Diga isso para quem está do seu lado. Você fora da igreja. Se você não abrir a boca, eu vou embora. Eu juro que eu vou embora. Diga para quem está do seu lado: você fora da igreja, você está desprotegido. Então nós estamos com um problema. Qual é a maior armadilha desta geração? Deixar você desigrejado. Porque você desigrejado, você é uma pessoa vulnerável. Talvez se a gente andar aí no meio de vocês, como tem tantas pessoas parando as pessoas nas praças, nas rodoviárias, nos metrôs, perguntando: você acredita em Jesus? Claro! E qual é a sua igreja? Não, eu acredito em Jesus. Eu não frequento nenhum tipo de denominação, mas eu acredito em Jesus.
Talvez até se a gente continuar no meio das pessoas perguntando: você acredita em Jesus Cristo? Sim. E você segue qual doutrina? Não, eu sigo a Bíblia. Eu acredito em Jesus e eu estudo a Bíblia. Tá, mas você estuda a Bíblia com quem? Não, eu estudo sozinho. E de vez em quando algumas pessoas reúnem na minha casa para a gente estudar a Bíblia junto. Mas eu não pertenço a nenhuma denominação. Isso é um discurso diabólico. Dizer que placa de igreja não salva ninguém, e dizer que eu sou cristão sem igreja, sem vínculo, sem pedigree, sem denominação. Portanto, se você está aqui nesse PHN 2026, se você está desigrejado, ainda que você queira seja santo, você é uma pessoa vulnerável. O sucesso do Moisés, a igreja. O sucesso do meu casamento, a igreja. O sucesso da educação das minhas filhas, a igreja. O sucesso para lidar com dinheiro, a igreja. O sucesso da castidade, a igreja. O sucesso da escola profissional, a igreja. O sucesso da faculdade, a igreja. Tudo que existe, existe por causa da igreja. Por que que esses irmãos estão sofrendo de peito estufado, de cabeça erguida? Porque do lado de fora a igreja está amparando eles. É hora da gente voltar para a igreja, para a igreja. Olha para quem está do seu lado e fala: não vem com esse papinho para cima de mim não, filho. Você não tem paróquia, não tem pedigree, fica confessando de evento em evento, comunga onde é que dá, e alguém pergunta: você é católico? Sou. E qual é a sua paróquia? Então, né, você sabe, né, gostaria que você soubesse que o cristianismo é um combo. Para você dizer que é cristão, você precisa se apaixonar pelo Pai, porque Jesus diz que tudo aquilo que Ele fazia por causa do Pai. As obras que eu faço também são as obras de quem? Do meu Pai. E quem me enviou também é o meu Pai. Então, para amar Jesus também tem que amar o Pai. Mas para amar Jesus e amando o Pai, também precisa amar o Espírito. Jesus falou: não me retenha, eu preciso ir, é necessário que eu vá. Eu estou até assim meio ansioso, porque se eu não for, o Espírito não virá. E quando o Espírito vier, o Espírito da verdade, Ele vos ensinará toda a verdade, e Ele convencerá o mundo a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Para amar Jesus e dizer que é cristão, precisa aceitar o Pai e também precisa desejar o Espírito. E para amar Jesus e aceitar o Pai e desejar o Espírito, também precisa amar a igreja. A igreja não é um acidente de percurso. Jesus desejou a igreja, fundou a igreja, sacramentou a igreja e disse: eu vou dar a minha carne e o meu sangue para essa igreja, porque a minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida, e quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não vai ter vida em vós mesmos. Viva a igreja católica! Viva a igreja católica! E para dizer que é cristão, o combo inclui o Pai, o combo inclui o Espírito, o combo inclui a igreja, e o combo inclui a mãe de Jesus, que na cruz Jesus disse: eis aí a sua mãe. Desculpa, eu não sou intelectual, mas inteligente eu sou.
Você acredita em Jesus? Claro. Sou cristão. Diga uhul. Qual é a sua denominação? Não, eu não tenho denominação, porque Deus está em todo lugar, porque placa de igreja não salva ninguém, porque hoje o que atrapalha o mundo é a religiosidade. Jesus não veio para fundar nenhuma religião, porque Ele mesmo, inclusive eu sou o templo, eu sou a casa, a igreja somos nós. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Fala para quem está do seu lado, eu vou bater na sua cara já já. Diga comigo, obrigado, Jesus. Eu tinha que estar aqui, Jesus. E para dizer que é cristão, no combo, precisa aceitar o Pai, receber o Espírito, amar a igreja, congregar, aceitar a mãe e amar o Papa. Papa. Pergunta para quem está do seu lado, você está entendendo o que está falando ou não? Papa. Diga comigo, obrigado, Jesus. Essa pregação é para mim. Eu preciso mudar de assunto, mas eu quero concluir esse assunto com uma palavra profética. Você não pode viver desigrejado. Não pode. Cadê a sua paróquia? Quem é seu padre? Com quem você confessa? Quem que abençoou esse namoro? Quem que abençoou a aliança de noivado? Quem vai fazer esse casamento? Quem vai batizar o seu filho? Cadê? Cadê a sua paróquia? Diga para quem está do seu lado, chupa essa manga aí, bebê. Segunda coisa que eu quero trazer para nós. O primeiro é a igreja que está do lado de fora, amparando os irmãos no corredor da morte. O segundo que me chama a atenção, os irmãos no corredor da morte. O que é que eles querem fazer antes de morrer? Comungar. Você não vai à missa segunda, não vai terça, não vai quarta, não vai quinta, não vai sexta, comunga sábado para não ter que ir domingo. E os irmãos no corredor da morte, deixa eu repetir, já foram assassinados 50 sacerdotes, 7 diáconos, 50.000 leigos fiéis, e os próximos que estão no corredor da morte, eles querem comungar. Olha para quem está do seu lado e fala, eu estou com vergonha de nós. Se fosse você, a primeira coisa que você ia fazer era gravar um vídeo. Gente, eu estou aqui no corredor da morte. Ninguém me ama, ninguém me quer. Eu pensei muito em gravar esse vídeo, inclusive estou emocionado, me desculpa. Eu tenho ódio desses vídeos que começam assim. Eu pensei muito se era hora de gravar esse vídeo. Então ou grava ou não grava. É porque nenhum padre veio me visitar aqui na prisão. Eu fui dizimista a vida inteira. No momento mais difícil da minha vida, ninguém veio aqui. O pessoal da renovação não veio. A antiga comunidade no qual eu fiz parte também não veio. É assim mesmo, mas a vida é assim, né? Jesus disse, porque não é fácil. Então eu quero me despedir de você. Beija, mãe, te amo, mãe. Oh, pai, eu queria dizer que eu nunca tive oportunidade de te dizer, mas eu te amo, pai. Não tem ninguém gravando vídeo. Eles querem comungar. Fala para quem está do seu lado. Eles querem comungar. Enquanto você chega na missa atrasado, sai mais cedo, atende celular dentro da missa, enquanto você entra na missa de camiseta regata, enquanto você vai de bermuda, enquanto você cola chicletes no banco da igreja, os irmãos querem comungar.
Você chega atrasado na missa porque você é desorganizado e você quer que a igreja aceite que você comungue independente da hora que você chega na missa. Enquanto você entra mascando chicletes. E ontem aqui na missa, na fila da comunhão, eu vi muita gente indo na fila da comunhão mascando chicletes. Enquanto você sai na hora da homilia para entupir os corredores, para beber água, para ter acesso a bebedouro, é um desespero para beber água. Os irmãos vão morrer e eles querem comungar. Enquanto você chega na igreja e fica olhando o Instagram, enquanto você tira fotozinho mostrando cadeinha, os irmãos querem comungar. Fala para quem está do seu lado, você não está entendendo. Os irmãos vão morrer e eles querem comungar. E você que não está morrendo por nada, não quer comungar. Não quer. Um garotinho de 12 anos chamado Tarcísio está esfregando na nossa cara que a gente precisa amar Jesus Eucarístico. Está esfregando na nossa cara. O São Tarcísio está esfregando na nossa cara. Deve ser de Minas Gerais esse garoto, não tem lógica. Tudo que é bom vem de Minas Gerais. Eu te provo na Bíblia. 1 Samuel 17:17. Davi tomou consigo 10 queijos e foi para o campo de batalha. Quem é que vai para o campo de batalha levando queijo? Os mineiros. 700 anos depois, Gabriel aparece a Nossa Senhora e disse: ele herdará o trono do seu pai Davi. Se Davi era de Minas Gerais, Jesus é filho de Davi. Diga para quem está do seu lado: esse Tarcísio é fera demais. É fera demais. Fera. Enquanto não pode corrigir você, enquanto você não aceita ser pastoreado, enquanto não pode falar aquilo que você não gosta, os irmãos querem comungar. Enquanto você não é dizimista, porque você diz que esse padre da sua paróquia só fala de dinheiro. Enquanto você não ajuda na quermesse, você não está numa pastoral, você não frequenta uma reunião, você não carrega uma cadeira. Os irmãos querem comungar. Cessa no PHN 2026 qualquer raça de jovens desigrejados fora da comunhão, fora da Eucaristia. E Jesus falou: quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não terá vida em vós mesmos. Para você se manter firme, você vai ter que comungar. Ah, Moisés, mas eu tenho algumas coisas, por isso eu não comungo. Então vai resolver essas coisas. Pergunta para quem está do seu lado: você está entendendo? Eu ouvi o seu nome lá na frente. Sim. Por que os irmãos no corredor da morte são firmes? Porque eles querem comungar. Você termina o namoro e você vai chorar na internet.
falando que vai suicidar. Os irmãos querem comungar. Você já mudou de paróquia 5 vezes, porque não me acolheu, porque não me amou, porque não me abraçou, porque nem meu pai fala assim comigo. Os irmãos querem comungar. Olha para quem está do seu lado, fecha a cara. Alguns têm a cara feia por natureza. Diga para essa pessoa aí, para o coleguinho do lado, fala, você não tem cara que está querendo comungar. Quem está comigo ainda, diga aleluia. Louvores e graças se dê a todo momento. Louvores e graças se dê a todo momento. Louvores e graças se dê a todo momento. Por que que os irmãos estão firmes no corredor da morte, passando pelas lutas? Porque eles querem comungar. Eles querem comungar. E aí aparece um garotinho de 12 anos, lá da região de Belo Horizonte. Esse garotinho disse, tem que morrer, estou na jogada. Se alguém tem que infiltrar, eu estou na jogada. Se alguém tem que levar a Eucaristia, eu estou na jogada. E Cício II fala, você é só um garoto. E ele diz, tá, mas por isso mesmo, só um garoto. Quem vai duvidar de um garoto? Pensando bem, não dá para duvidar de um garoto. Vai! E ele, ó. Tarcísio morreu abraçado com a Eucaristia. Se já se levantou no Brasil uma geração Carlo Acutis, agora precisa levantar a geração São Tarcísio. Se você pode ir à missa todo dia, você vai. Se você pode ir 3 vezes por semana, você vai. Se você trabalha, estuda, faz faculdade, faz mestrado, doutorado, pega bico, faz estágio, só sobrou sábado e domingo, então sábado e domingo você vai. Mas não é ir no sábado para não ter que ir no domingo, é ir sábado e domingo. Não estou falando de preceito litúrgico, eu estou falando de paixão. Quando eu conheci Jesus, eu tinha quase 17 anos. Agora eu estou com quase 50, 33 anos atrás. Eu estava tão doido, mas tão doido, que eu estava indo à missa de manhã e de tarde. O padre falou, menos, filho, também, não precisa disso tudo também, não. O que eu queria fazer? Eu queria comungar. E eu posso dizer, quantas pessoas que admiram Moisés como pregador, como leigo, a minha história fala por si só, são 30 anos fazendo isso aqui. Mas qual é o diferencial? Eu vou te contar qual é o diferencial. Eu sou ferramenteiro, eu trabalhava numa indústria a madrugada inteira, largava serviço 6 horas da manhã, morrendo de sono, tendo trabalhado a noite inteira. Sabe o que eu fazia? Ia para a missa das 7. Sentava lá atrás, na hora da paz de Cristo eu morria de vergonha, porque a minha roupa fedia graxa, óleo, máquina. Eu chegava de botina, de bota, com as mãos pretas, sentava no último banco, dava paz de Cristo só assim, porque eu estava fedendo, porque eu trabalhei a noite inteira, mas eu não voltava para casa para tomar café e dormir sem antes comungar. E aí, escutando o Padre Jonas, escutando o Padre Léo, eu chegava em casa 8 e pouco da manhã, tomava um banho bacana, tomava um café, dormia até 1h da tarde, pegava a minha bicicleta, ia para o centro da cidade, para o santuário de adoração eucarística. Todo
todo dia eu fazia 2 horas de adoração. Foi isso que trouxe Moisés até agora. Os que não aplaudiram não devem ser católicos. E um dia eu estava indo para a missa. Um bêbado caiu na minha frente e rachou a testa. Eu falei, a missa ou o bêbado? A missa é bem melhor, né? Mas eu acho que hoje vamos de bêbado. Peguei o miserável do bêbado, levei para casa, dei banho nele. Fiz um curativo na ferida da testa. Joguei aquela camisa cheia de sangue fora. Dei uma camisa nova. E fui para o ponto de ônibus pagar a passagem para o bêbado seguir o seu rumo. Aquele maldito ônibus não chegava. E o bêbado olhou para mim e perguntou, por que você não me dá o que você tem? Eu falei, mas perdi a missa por sua causa. Perdi minha camiseta quase nova. Minha mãe vai xingar porque eu sujei o tanque dela todo de sangue. Eu vou pagar a sua passagem, o que mais você quer? Ele falou, se você tivesse uma casa de dependente químico, eu gostaria de morar com você, porque eu não aguento mais beber. Aquele bêbado entrou no ônibus e eu nunca mais vi, mas eu chorei na calçada 40 minutos. E há 25 anos eu tenho a fazenda que recuperou quase 5.000 dependentes químicos até o dia de hoje. Eu estava a caminho de onde? Da missa. Depois que eu largava o serviço de manhã, eu ia para onde? Para a missa. E depois que eu acordava, depois do almoço, eu ia para onde? Para a adoração santíssimo. A história do Moisés se confunde com missa, adoração, eucaristia, caminho da missa. As respostas que você precisa estão na missa. Você fica o tempo inteiro nessas caixinhas de pregadores, padres, missionários. Pode ou não pode? Pode ou não pode? Vá no sacrário. As respostas estão no sacrário. São Pedro Julião Imar, fundador do Sacramentino, disse, ó católicos, já tendes a Santa Missa, e se tendes a Santa Missa, já tendes tudo, as respostas da sua sexualidade, da sua afetividade, da sua vida profissional, da sua busca, está no sacrário. A partir de hoje se levanta aqui uma geração São Tarcísio. Nós vamos adorar o Santíssimo e vamos para a missa. Nós queremos comungar, e nós queremos comungar. Sacode quem está do seu lado e fala, comungar. Não, foi horrível. Foi horrível. Sacode quem está do seu lado e fala, comungar. Não, você não entendeu. Fecha aqui, meu querido. A resposta para a nossa nação é a Eucaristia. Sacode quem está do seu lado e fala, comungar, sacrário, Jesus Eucarístico, adoração santíssima. Vamos, filho, vamos, filho. Você que estava afastado da igreja porque puxaram o seu tapete, vai comungar. Abandonaram você, sacanearam com você, fizeram bullying com você, vai comungar. Eu não consigo ouvir Deus. Claro, na sua casa. Onde que Jesus me chamou? No sacrário, na adoração, na missa.
Volto a dizer, não adianta. Nós temos uma geração de gente falando de Deus o tempo inteiro, desvinculado da igreja, desvinculado da Eucaristia. Nós não estamos soltos, nós não estamos ao léu, nós não estamos a Deus dará. Nós temos igreja e nós temos Eucaristia. Jesus falou: quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não terá vida em vós mesmos, vulgo, vai morrer. Fala para quem está do seu lado: se você não comungar, tu vai morrer. Aí os judeus não entenderam nada. Os judeus acharam que era uma metáfora. Como é que ele pode dar a comer a própria carne? E Jesus muito pacientemente falou: vocês não entenderam. Vocês comeram o maná que caiu do céu no deserto e vocês morreram. Mas quem comer do pão vivo que desceu do céu, nunca mais vai ter fome, nunca mais vai ter sede, e eu o ressuscitarei no último dia. Diga para quem está do seu lado: se você cochilar na missa hoje, tu vai morrer. Não, você não falou. Fala aí. Vai morrer. Diga comigo: obrigado, Jesus. Quero te contar mais uma coisa antes da gente rezar. Finge que você está gostando, fala. Hipócritas. Nós temos milhares de milagres eucarísticos espalhados pelo mundo. Dentre eles, 1270, o milagre de Lanciano, famosíssimo, né? 1263, o milagre de Bolsena, que deu origem também à festa de Corpus Christi. São milhares. Esses dois são mais famosos, entre aspas, mas são milhares. Mas eu quero contar um milagre que acontece lá na minha casa. Eu estudei sobre alcoolismo. A minha vida inteira eu dei palestra na escola, faculdade, empresa, sobre dependência química, sobre alcoolismo. Eu sei que se um dos meus drogados frequentar a sacristia e achar o vinho canônico lá no armário, ele que precisa evitar o primeiro gole, porque ele é doente, ele vai experimentar e vai beber, ele vai acabar com um garrafão de vinho até cair babando, porque o vinho canônico na sacristia é vinho. Mas lá na minha casa, às vezes a comunhão é de duas espécies. E quem é que comunga nas duas espécies? Os acolhidos lá da nossa casa. Imagina um senhor alcoólatra que tomava 2,5 litros de cachaça por dia. Ele agora chegou lá no Moisés, lá na comunidade Filho João Batista, e ele falou assim: gente, hoje a gente vai poder beber do vinho, né? Eu acho que eu vou tirar o meu atraso. Aquela fila, um canto da comunhão maravilhoso, e ele é ansioso: eu quero que chegue eu quero que chegue eu. Quando a hóstia é tingida no sangue e põe na boca dele, eu nunca vi em 25 anos, quase 5.000 homens, eu nunca vi ninguém ter uma recaída, ninguém ter uma síndrome de abstinência alcoólica. Eu nunca vi ninguém sair correndo querendo beber, mas eu já vi assassino, traficante, gente todo tatuado, cair de joelho chorando, dizendo: tem sangue na minha boca, tem sangue na minha boca, tem sangue na minha boca, tem sangue na minha boca.
Talvez você nunca vai visitar um milagre eucarístico, mas lá na minha fazenda de dependente químico, os dependentes são a prova viva. Não é mais vinho, é sangue. O cheiro é de vinho, a aparência é de vinho, a substância é de vinho, mas aconteceu uma transubstanciação, uma ação transpassou a substância e agora é sangue. E Jesus falou: o meu sangue é verdadeiramente bebida. O cheiro é de pão, o gosto é de pão, a substância é trigo, mas não é mais pão, agora é carne. E Jesus falou: a minha carne é verdadeiramente comida. Eu peço a São Tarcísio que levante aqui no PHN uma geração de jovens eucarísticos, igrejados, apaixonados, zelosos, comungantes e adoradores. É isso que Deus quer de mim e de você. Já levanta e aplaude. Já levanta e aplaude. Já levanta e aplaude. Já levanta. Viva a Igreja Católica. Viva a Igreja Católica. Viva a Igreja Católica. Mais forte, mais forte, mais forte, mais forte. Viva São Tarcísio! Dá um abraço quem está do seu lado e fala: eu vou te ajudar, vai ficar tudo bem. Vamos. Levante seus braços. Levante seus braços. Se você andar nessa hora, você vai ter diarreia e vai desmaiar. Levante seus braços. Levanta os seus braços. Feche os seus olhos. Diga comigo: Senhor Jesus, eu quero te pedir perdão pelas vezes que eu andei desigrejado, pelas vezes que eu andei desigrejado, pelas vezes que eu não fui um comungante, pelas vezes que eu não fui um comungante, pelas vezes que eu não valorizei a Santíssima Eucaristia. pelas vezes que eu não valorizei a Santíssima Eucaristia. O mundo vive da Eucaristia. O mundo vive da Eucaristia. A Eucaristia é o sol nascente A Eucaristia é o sol nascente que nos veio visitar, que nos veio visitar. pela intercessão de São Tarcísio. Pela intercessão de São Tarcísio. Nesta hora santa do PHN, Nesta hora santa do PHN, eu me apaixono pela igreja. eu me apaixono pela Eu me igreja. apaixono pela adoração. Eu me apaixono pela adoração. Eu me apaixono pela Santa Missa. Eu me apaixono pela Santa Missa. Eu sou um amante do sacrário. Eu sou um amante do sacrário. E é isso que eu quero. E é isso que eu quero. Vamos cantar, feche os seus olhos, levanta os seus braços. Te amar. Isso. Vamos. Por quem não te ama. Isso. Te adorar. Por quem não te adora. E esperar. Por quem não espera em ti. E pelos que não creem, levante seus braços e cante com toda a força. Te amar. Te amar. Por quem não te ama. E te adorar. Por quem não te adora. E esperar. E esperar. Por quem não espera em ti. Pelos que não creem. E estou aqui, a sua voz te amar. Te amar e te adorar. Canta. Te adorar e esperar por quem não espera em ti. Força. Pelos que não creem, eu estou aqui. Te amar, te amar. Por quem não te ama, te adorar
Podemos ir lá no início? Estou aqui. Estou aqui. Eu quero ouvir você cantar também. Vamos juntos. Levante seus Pra braços. ser amado e te amar, te olhar nos olhos e deixar-me Isso. apaixonar. A geração São Tarcísio, vamos. Diante de ti, pra me render ao teu amor e confessar minhas fraquezas. e confessar minhas fraquezas. Sou pecador. Também estou aqui. Também estou aqui pra pedir perdão Pelas almas que ainda não Vai, Tarcísio. buscam teu corpo. Vai, Tarcísio. Vai, Tarcísio. Te amar, por quem não te ama, te adorar, por quem não te adora, e esperar, por quem não espera em ti, pelos que não creem eu estou Só a igreja. Chamar. Chamar. Vai, Tarcísio. te amar. E esperar. Vai, Tarcísio. Pelos que não creem, eu estou aqui. 1 minuto nós temos. Levante seus braços agora e com as suas palavras adora a Deus. Adora a Eucaristia agora. Te adoramos, Senhor. Agora não é adoração, já teve de manhã. Senhor. Mas em espírito e em verdade nós adoramos Jesus Eucarístico Nós agora. bendizemos a Ti, Senhor. Eu quero ouvir a sua voz, levanta. Obrigado porque o Senhor nos deu esta graça. Obrigada, Senhor Jesus, Santo, porque santo, eu santo. De te adorar, Senhor, na Sagrada Eucaristia. Tu és santo, Tu és bendito. Maravilhoso. Grandioso, Senhor. Obrigado, obrigado. Obrigado pela tua igreja. Obrigado por São Tarcísio. Obrigado pelos irmãos que doaram a vida no martírio. Teu santo nome. Eles só queriam comungar. Adorado seja. Santo é o seu nome, Deus. Obrigado. Obrigado pela tua igreja, obrigado pela tua casa, obrigado pelo Papa, pelos bispos, pelos cardeais, pelos sacerdotes. Nós não estamos desigrejados. Santo é o seu nome, por cada pastoral, por cada comunidade, por cada movimento. Santo é o seu nome. E alabara, 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 ore no Espírito, ore no Espírito, ore no Espírito. Te pedimos perdão, Senhor, por todas as ofensas, pelos sacrilégios, pelas comunhões sacrílicas. Perdão, perdão pela profanação do sagrado, pelos sacrários abandonados, pelas adorações vazias. Perdão, perdão. Para terminar, chamar, chamar, chamar. Por quem não te ama, te adorar, por quem não te adora, e esperar, por quem não espera em ti, pelos que não creem, eu estou aqui. Eu queria que você agora pudesse, daqui a pouquinho eu vou explicar primeiro, aí você vai fazer, levantar o seu braço e bendizer a Deus pelo padre da sua paróquia e pela sua paróquia, Aleluia. pela sua comunidade. Porque Moisés, enquanto você estava rezando aqui, o Senhor colocava no meu coração que Ele queria derramar o Espírito Santo de uma grandeza imensa, para que nós pudéssemos voltar para as nossas paróquias e lá sermos bons paroquianos, e lá assumirmos
A nossa identidade, eu gostei quando você disse, e nós somos de uma paróquia, nós pertencemos àquela paróquia, e às vezes somos perseguidos nesta paróquia, e às vezes as coisas não caminham como nós queremos neste lugar, e às vezes as realidades não são como nós gostaríamos que fosse ali, mas foi ali que o Senhor te plantou, e onde o Senhor te planta, você precisa frutificar, mas não é pela sua força, não é pela sua capacidade, mas é pela força do Espírito que está sendo derramado sobre nós. Por isso, até mesmo antes de orarmos em línguas, você vai levantar a mão e vai agradecer pelo teu padre, pela tua paróquia, pela tua cidade, pela tua região. Solta a tua voz e fala o nome do teu padre. Solta a tua voz e fala o nome da tua paróquia. Solta a tua voz e fala o nome da tua cidade, do teu bairro, daquele lugar que você saiu e veio para cá, daquele lugar que você deixou e veio para cá, para bendizer e louvar a Deus, daquele lugar que você nasceu. Talvez ainda é a paróquia que você foi batizado, crismado, fez a sua primeira comunhão. Talvez é a paróquia que você casou, você viveu lá a vida inteira e agora está sendo tentado a mudar por causa de alguma realidade difícil. Para você que está até tentado a mudar de religião, para você que está tentado a mudar da igreja católica, largar e ir para outro lugar, agora diga: obrigado, Senhor, pela vida do meu pároco, obrigado, Senhor, pela vida do meu bispo, obrigado, Senhor, porque é Ele quem me alimenta com a Eucaristia, diariamente, semanalmente, algumas pessoas mensalmente. Mas bendiga ao Senhor agora, e quando suas palavras acabarem, todos nós soltemos a nossa voz no Espírito e façamos uma grande oração agora. Louve no Espírito, bendiga no Espírito, engrandeça o Senhor no Espírito, porque o Espírito está sendo derramado a nós agora, para entendermos que a Eucaristia é esse sacramento de amor que nos une e nos faz um. Nós somos um no mundo inteiro, nós somos um no mundo inteiro, no Brasil, na Espanha, na Europa inteira, na Ásia, na América. Somos um povo, um Espírito, um só Senhor. Olha lá, canturia, lá, bandaria, lá. Eia, lario. Xiria lá, canturia, lá, balaria, lá. Diga comigo: obrigado, Jesus. Obrigada, Jesus, Pela minha igreja, pela minha igreja, pelo meu padre, pelo meu padre, pelo meu bispo pelo meu bispo e pela Eucaristia. e pela Eucaristia. E aplausos.